Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui para ler o estudo Vida de Apocalipse. Esse estudo ele é um estudo completo e ele vai falando de versículo por versículo na Bíblia, no Apocalipse. Graças ao Senhor. Então vamos começar agora. Que o Senhor possa nos abençoar. Nos dá graça, Senhor, para lermos essa palavra. E que cada um que estiver ouvindo essa palavra que possa recebê-la, Senhor, no seu coração. Bendito é o teu nome para sempre. Amém. O título da mensagem de hoje é O Testemunho de Jesus, único e consumado. O livro de Apocalipse, primeiramente, revela Cristo. E, em segundo lugar, o testemunho de Jesus. Em outras palavras, este livro refere-se a Cristo e à Igreja. Em Apocalipse, Cristo e a Igreja são revelados de uma maneira única e peculiar. Na última mensagem, ressaltamos que muitos aspectos de Cristo, que não são encontrados em outros livros da Bíblia, são desvendados em Apocalipse. O mesmo é válido em relação à Igreja. O livro de Apocalipse desvenda a Igreja de um modo bem específico. Nesta mensagem apresentaremos um sumário dos aspectos da Igreja encontrados em Apocalipse, enquanto que nas posteriores abordaremos os detalhes. Os candelabros. Primeiramente, em Apocalipse, as igrejas são desvendadas como sendo os candelabros. Capítulo 1, verso 11 até o 20. Em nenhum outro livro do Novo Testamento esse termo é usado com respeito à igreja. Em outros livros é-nos dito que a igreja é a reunião dos escolhidos de Deus, que ela é o corpo de Cristo e a casa de Deus. Mas com exceção de Apocalipse, não nos é dito que a igreja é o candelabro. Como os candelabros, as igrejas resplandecem nas trevas. A palavra candelabro capacita-nos a compreender muito sobre a igreja e sua função. A igreja não é a lâmpada, ela é o candelabro, o suporte que mantém a lâmpada. Não, sem a lâmpada, o candelabro é inútil e não significa nada. Mas o candelabro mantém a lâmpada resplandecendo. Como vimos na mensagem procedente, Deus é a luz e o Cordeiro é a lâmpada, 21 e 23. Assim, Cristo é a lâmpada e a igreja é o candelabro, que segura a lâmpada. Deus está em Cristo e este, como a lâmpada, é sustentado pelo suporte para resplandecer a glória de Deus. Esse é o testemunho da igreja. Letra A. De ouro divino em natureza. Como as igrejas locais, os candelabros são de ouro em natureza. Em prefiguração, o ouro simboliza a divindade. A natureza divina de Deus. Todas as igrejas locais são divinas em natureza. São constituídas pela natureza de Deus. Afirmar isso é absolutamente bíblico. Pois o livro de Apocalipse diz que as igrejas locais são candelabros de ouro, capítulo 1, verso 20. Esses suportes não são construídos de barro, de madeira ou qualquer substância inferior. São construídos de ouro puro. Isso significa que todas as igrejas locais devem ser divinas. Sem divindade não pode haver igreja. Embora a igreja seja composta de humanidade, com divindade, a humanidade não deve ser a natureza básica das igrejas locais. A natureza básica das igrejas locais deve ser a divindade, a natureza de Deus. Por meio dessas duas simples palavras, candelabro e ouro, muito percebemos sobre a igreja, que ela é algo resplandecendo como Cristo e que é constituída pela natureza divina. Amém.